De volta com o Horizonte Debate, ao vivo. Qual a sua opinião sobre a greve dos caminhoneiros? Você concorda com a prorrogação da paralisação de alguns desses profissionais? Nós gostaríamos de saber a sua opinião. Mande a sua mensagem para a gente através do WhatsApp, pelo número 99642-8473. Marco, o Anderson Abadia, lá do Palmares. Anderson, obrigado pela sua participação. Ele, não sei se ele entendeu, Marco, que talvez o seu posicionamento fosse para um ponto ou outro, mas ele está colocando aqui. Privatizar a Petrobras é algo que você dá suporte? Definitivamente. Eu acho que a Petrobras é uma empresa que historicamente tem um papel predominante na questão do desenvolvimento do Brasil. Eu acho que o problema é que atualmente a Petrobras está, na sua essência, privatizada. Ela está sendo gerida como uma empresa privada. Ela deixou de ter uma ação social para incorporar uma gestão totalmente voltada para os seus investidores internacionais, sendo que a posse, o governo, nós brasileiros, somos sócios majoritários da Petrobras. E nós hoje trabalhamos visando o investidor de Nova York, visando o investidor externo. Quando o Pedro Parente, quando esse governo federal, ele dolariza os preços aqui internos do combustível, ele está atendendo a investidores externos. O governo, a Petrobras hoje, a direção dessa empresa que é nossa, do petróleo que é nosso, hoje ele trabalha em benefício de setores internacionais, né? A agenda desse governo, ela não está colocada para atender a maioria da população brasileira. Ela não está colocada para me atender, ela não está colocada para atender provavelmente 99% das pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Ela está aí para atender menos de 1% da população brasileira e o grande capital especulativo internacional. Ou seja, todo esse movimento, Zé, me ajude nessa se você concordar, de abaixar alguns centavos, de não cobrar o eixo suspenso, é para acalmar o movimento e não resolver o problema. Perfeitamente. Porque quando se aumenta a gasolina no 10º dia da greve, Zé... É inacreditável. É inacreditável que nós vamos aceitar calados, né, um aumento de gasolina hoje. Aconteceu hoje. Aliás, entra em vigor amanhã. Ele foi anunciado hoje e ele entra em vigor amanhã. É um absurdo. O que o Marcos falou está completamente correto, né? Nossos salários, a nossa produção econômica, né, sua sobrevivência, a sobrevivência de quem está nos assistindo, não está atrelada ao mercado internacional, está atrelada ao que acontece aqui dentro do nosso país. E, nesse sentido, a Petrobras ela tem uma função muito maior do que produzir gasolina, óleo diesel, gás e todos os derivados do petróleo. Ela tem uma função social. Né? Ela precisa ser o fiel da balança, ela precisa equilibrar nessa hora que o mercado internacional está subindo o preço do barril porque o Trump está com TPM, ou que o Maduro escorregou do asfalto, enfim, ela tem essa função. É exatamente a função de regular e não deixar que nós ficamos à deriva, né, de preços internacionais, sobretudo porque nós temos autossuficiência, né, na produção. É um negócio que não combina, né? Portanto, há interesses maiores que não são os interesses da população e nós precisamos, independente dessa greve de caminhão terminar ou continuar, nós precisamos ter em mente o seguinte: não dá para pagar R$5 num litro de gasolina. Agora, Zé, e aí, telespectador da TV Horizonte, desde que conheci Zé Aparecido aqui na vizinha Rádio América, em emissora co-irmã da TV Horizonte, quer perguntar para esse senhor aqui, o buraco, lá do Buritis ou do Cidade Nova, ele conhece na esquina. A Fórmula 1, Felipe Massa, já tem transitado para um motor híbrido. Disso eu entendo, telespectador da TV Horizonte. O Felipe Massa vai dirigir o ano que vem a Fórmula E, que são carros elétricos. A Moto Velocidade vai ter uma categoria de motos elétricas a partir do ano que vem. Zé, por que a gente é tão dependente desse modal rodoviário, combustível fóssil? Sobre o combustível, sobre o petróleo, esquece, nós não vamos ficar independentes, nós vamos sempre depender dele, porque um monte de coisas depende do petróleo, né? A nossa roupa
depende do petróleo, o remédio que nós tomamos depende do petróleo, a tinta que se usa para pintar depende. É um mundo de nós não vamos ficar livres dele. Evidentemente que matrizes como a brasileira do álcool, né, podem ser alternativas, menos poluentes. Né? Então, é preciso fazer essa administração. Né? E isso é tarefa da Petrobras também, gerir, né, essa gama de soluções tecnológicas avançadas, né, que seja do álcool, da mamona, enfim, de várias outras alternativas para gerar energia. A questão é energia. Quantos quilômetros de trilho a gente tem na região metropolitana de Belo Horizonte? Já acredito, nós temos mais de 500 quilômetros de trilhos na região metropolitana, nos 35 municípios que fazem parte da região Ou seja, metropolitana. se eu quiser ir para São Paulo amanhã com os trilhos de Belo Horizonte, eu chego em São Paulo. Você chega em qualquer lugar do Brasil, sobretudo na região sudeste e centro-oeste do país, você poderia ir, né, sob trilhos. Mas nós tivemos uma mudança na matriz que era sob trilho lá atrás, né, no governo JK, né, no milagre brasileiro, que trouxe as montadoras de automóveis, enfim, foram importantíssimas. Mas continuou. E as estradas de ferro, a rede ferroviária, a tradicional rede ferroviária federal, com o desmanche dela, desmanchou também essa oportunidade que o Brasil tinha de tirar de cima de carrocerias de caminhão, né, a nossa economia. Né? Mas isso, olha, eu tenho visto lá na Sociedade Mineira de Engenheiros, eu participo da Comissão Técnica de Transportes, e nós temos visto muitos movimentos no sentido de retomar isso. Inclusive o Ministério Público Federal está atuando em cima disso aí, nós temos aí compensações de empresas que geraram aí ao longo do tempo prejuízos sobretudo para Minas Gerais, devolvendo através de alternativas sob trilhos. Vai ter muita coisa aí para frente e essa greve de agora, né, que ela não tem só um sentido, ela tem vários sentidos. Né? Ela está nos convidando a retomar a nossa cidadania. Nós não podemos ficar calados diante de tantas coisas absurdas que estão acontecendo. Então, além de mostrar que nós estamos dependentes do caminhão, e nós não podemos ficar dependentes só do caminhão, nós precisamos ter, né, outras alternativas, ela traz uma série de reflexões que o nosso telespectador, de certo, sabe do que a gente está falando. Marco, estamos prontos para um processo eleitoral? Eu acho que a eleição em outubro, ela tem sido, na minha opinião, uma direção dessa reflexão. Estamos prontos para esse debate? Estamos prontos para uma eleição pelo WhatsApp? Quantas não são as polarizações que aconteceram nesse movimento de caminhoneiro? Ainda tem caminhoneiro parado na estrada pedindo a intervenção militar, por exemplo. Só vão sair da estrada se o Exército tirar o Temer de lá. O que você pensa disso, Marco? Bom, primeiro, eu nem tenho 100% certeza se nós vamos ter eleições. Eu acho que não tenho. Eu estou dizendo isso aqui lamentando profundamente. Certíssimo. Né? Porque eu acho que planejar o Brasil para depois de amanhã virou uma questão assim, de longo prazo, sabe? Eu sinto que a gravidade, a situação que nós vivemos hoje, ela é tão delicada que as incertezas estão maiores. Né? Eu acho que todo esse processo que nós vivemos nos últimos 10 dias, ele expôs muito essa situação, né? O Brasil hoje tem uma realidade que é muito próxima de um conflito mesmo, né? Então, o nível de frustração das pessoas, ele ficou exacerbado. Isso gerou raiva, isso gerou briga no posto de gasolina, gerou confusão no supermercado, sabe? Houve uma movimentação que não refletiu a tal solidariedade que nós vimos nas redes. Nas redes, todo mundo foi lá, parabéns aos caminhoneiros, mas no dia a dia, na rua, não. Houve um processo muito, muito duro. Então, isso também tem que ser observado neste momento. E tragédias recentes em outros países, o furacão na Flórida, o tsunami no Japão... Nós não estamos acostumados a isso. Nós não estamos prontos, né? Nós não estamos prontos para isso. O brasileiro é acomodado, infelizmente é acomodado. É passivo demais. E essa característica desse brasileiro solidário num momento desse foi tão
briga no posto, gente tentando furar fila. Pois é, e o que a é lei mais da vantagem, delicado né? ainda, né? É porque houve essa solidariedade nas redes e houve contraditoriamente, houve essa violência em outros setores, né? Mas também, nós estamos falando de classe média, tá? Nós estamos falando de classe média, que é uma classe privilegiada, que anda no seu carro, abastece e tal, mas também eles ainda não tiveram, nós, né, classe média, também não estamos tabulando o que nós vamos pagar. Sim. Porque o impacto E não é financeiro pouco, dessa parada, desse processo, ele vai continuar por um bom tempo. E Marco, quem vai pagar essa conta somos nós. somos nós. Marcos, obrigado de vocês terem vindo. O programa é excelente. Acho que para digerir esse tanto de notícia, a Gislene do Barreiro e várias outras pessoas que escreveram para a gente, vou passar para os nossos convidados a pergunta de vocês. O mês de maio está no fim e a meta de arrecadação da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade para este mês está em 86%. Queremos atingir os 100% para continuar ajudando aquelas pessoas que mais precisam e também a continuar a proclamar a palavra. Você que é doador da Faço Parte, faça sua doação. E se você quiser ser um colaborador, conhecer o programa, ligue para 3319-6111. O programa de hoje fica por aqui. Essa discussão, ela se estende na sua casa. Continue conosco, participe pelo seu comentário através do WhatsApp ou por e-mail do nosso programa. A sua participação é muito importante. Te espero com as suas perguntas e opiniões até na próxima quarta-feira. E terminando com algo que é de praxe. Se você não sabe de política ou de economia, você não sabe de onde vem o preço do pão nem da sola do seu sapato. Até a próxima quarta ao vivo. Até lá. Tchau.